A paz do Senhor, como base para esta 40ª aula do curso introdutório de missões, cujo tema é Paulo em Cesareia, eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o versículo 13. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Versão NTLH. Ok, então o tema desta 40ª aula do curso introdutório de missões, que seria bom que você divulgasse, você se inscrevesse, mandasse aí para amigos, porque é um curso grátis. A cada 10 avaliações, ou seja, a cada 10 aulas a gente faz uma avaliação. Então eu já vou fazer a 4ª avaliação, depois que concluir esta aula de hoje. E no final, as pessoas aprovadas recebem aí um presente, ok? Além de não pagar, ainda vai receber um presente. Claro, se essa pessoa for aprovada nas 4 avaliações. Ok, então vamos observar aqui o tema desta aula, trata sobre Paulo em Cesareia. E vai capítulo 21, desde o versículo 7 até o 16. Prosseguindo viagem, partiram de Tiro e aportaram em Ptolemaida, uma cidade situada entre o Carmelo e Tiro, onde saudaram os irmãos e passaram um dia com eles. Versículo 7. Isso indica que ali havia uma igreja cristã, como na cidade de Tiro, como a gente viu na aula anterior. Dali prosseguiram para Cesareia, 37 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, e 100 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, onde ficaram vários dias na casa do evangelista Filipe, um dos 7. Atos, capítulo 6, versículos 3, 5 e 6, que tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois, um profeta chamado Ágabo, que chegara da Judéia, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Versículos 10 e 11. Quando os irmãos ouviram isso, rogaram para que ele não subisse a Jerusalém. Versículo 12. Foi nesse momento que Paulo disse que estava pronto para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Versículo 13. Então vamos observar aqui coisas que marcaram o ministério do apóstolo Paulo no retorno da terceira viagem. No retorno da terceira viagem missionária. Primeiro, graça, fé, poder e sabedoria em Troade. Capítulo 20, versículos 7 a 12. E 2. Exemplo e idoneidade para falar aos pastores de Éfeso, em Mileto. Capítulo 20, versículos 18 a 36. E 3. Cumprimento do dever, comunhão com os irmãos e determinação perseverante, em Tiro, Ptolemaida e Cesareia. Capítulo 21, versículos 3 até o versículo 15. Ok, então Paulo tinha a mesma fé, o mesmo espírito que aquele missionário que trabalhou na África, que estava atravessando uma região infestada de leões e vários o abandonaram. Aí ficou um auxiliar e ele perguntou ao missionário: e agora? Claro, o que é que vamos fazer? Porque todos nos abandonaram agora. E é uma região muito
perigosa. Aí ele respondeu: sou imortal até que cumpra o meu ministério. Então ninguém morre antes de cumprir o seu ministério. Para cada um, Deus tem uma tarefa, uma missão. E aqui o apóstolo Paulo, ele chegando aí na cidade de Cesareia, né, ele ouviu a palavra de Deus aí através daquele profeta, homem de Deus, mas ele não temeu, ele viu que era o propósito de Deus, né, ele testificaria a muitos, etc., e depois seria enviado a Roma, como depois, quando ele estava preso, né, o Senhor Jesus falou com ele, dizendo para ele não temer, porque importava ele pregar o evangelho ali naquela cidade de Roma, né, e que era o propósito de Deus, né, que ele fosse levado até Roma, para lá testificar, é claro, e lá na prisão ele escreveu, na sua primeira prisão, escreveu 4 belíssimas epístolas, né? Efésios, Filemão, Filipenses e Colossenses. Né? Ficou desde o ano 62 até o ano 64, 2 anos ali naquela prisão. Ok, mas vamos observar aqui alguns destaques aqui nesta 40ª lição, cujo tema trata sobre Paulo em Cesareia. Paulo chegou na cidade de Cesareia, estava retornando da sua 3ª viagem missionária. Tinha passado Mileto e Tiro, etc., e agora estava aqui na cidade de Cesareia. Convém observar aqui, na casa de Filipe, aquele evangelista, homem de Deus, 4 filhas virgens que profetizavam. Que exemplo, né? Que lar, que exemplo naquele lar. Elas moças crentes, as servas do Senhor, que eram portadoras da mensagem do Senhor. Que belo exemplo. Seguiam o exemplo do seu pai, que foi um diácono próspero, ali na cidade de Jerusalém, e o Senhor o chamou para o ministério de evangelista. Então, quem quiser observar o trabalho de um evangelista, olhe o ministério de Filipe, né? Um evangelista que era usado pelo Senhor, e Deus o utilizava para ganhar almas aí para o seu reino. Ok. Então esse grande exemplo, primeiro destaque aqui, esse grande exemplo no lar de Filipe. Então, é um dos requisitos aí, uma das exigências aí, que é para um obreiro ser uma bênção, né? Ou seja, um obreiro aprovado, ele ser um exemplo no lar. Né? Isso é indispensável, é fundamental que o obreiro seja exemplo no seu lar. E Filipe era esse tipo de exemplo. E dali nós vemos esse lar tão abençoado aí, 4 filhas que profetizavam. Ah, se as jovens de hoje seguissem esse exemplo, né, de falar a palavra de Deus. Muitas jovens hoje em dia, claro, moças cheias do Espírito Santo, moças que são um exemplo, né? Assim como as filhas de Filipe. E aqui o outro destaque aqui é a determinação de Paulo, sua perseverança, apesar de ouvir essa mensagem tremenda aí do profeta, ele não recuou, mas continuou na sua marcha. Não era ali que ele seria recolhido, né? Deus o guardaria, o protegeria, né? E foi o que aconteceu. Então esse exemplo de determinação, dinamismo, perseverança, fidelidade, né? E aqui
Observando aqui, claro que já estamos chegando no final aqui do retorno da terceira viagem missionária, as coisas que marcaram o ministério do apóstolo Paulo no retorno da terceira viagem. Primeiro, graça, fé, poder e sabedoria, na cidade de Troade, né? Ali quando ele falou aquele sermão ali, e aquele jovem estava com sono e tal, caiu e morreu, mas ali houve aquele milagre, Deus utilizou o apóstolo ali, etc. Né? E o segundo o exemplo e idoneidade para falar aos pastores de Éfeso, em Mileto, né? Capítulo 20, versículos 18 a 36. E em terceiro lugar, cumprimento do dever, comunhão com os irmãos e determinação perseverante em Tiro, Ptolemaida e Cesareia. Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, que diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo seguiu o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou o céu, a sua glória, e veio a este mundo enviado por Deus para nos deixar o seu grande exemplo, morrer por nós, é claro, é a sua obra principal, morrer por nós, pagar o resgate aí da nossa salvação, etc. E Paulo seguia o exemplo do Mestre. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo. Lucas foi um dos missionários que mais se identificaram aí com Paulo. Lucas foi missionário assim como Paulo, foi teólogo assim como Paulo, foi escritor assim como Paulo e foi fiel assim como Paulo. Ele já no final, fiel companheiro, já no final da jornada de Paulo, ele diz, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Veja que exemplo, Lucas, seguiu o exemplo do apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.